Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Vamos bater um papo hoje. Tem muita coisa pra falar aqui no vídeo, cara. Coisa sobre Flamengo, sobre Corinthians, sobre Palmeiras. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por favor, se inscrevam, cara. Oh, meu Deus. A galera tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo, mano. Por favor, mano. É só um cliquezinho. Clica lá, inscrever-se e acabou. Acabou. Quiser deixar o like, deixa, não tem problema. Eu fico muito agradecido de deixar, mas se não quiser, não tem problema. Só termina de ver o vídeo. Beleza? Vamos bater nosso papinho aqui hoje, né? Segunda-feira. Boa semana pra vocês aí. Deus abençoe a sua vida. Vamos começar falando sobre o Palmeiras, né? O Abel Ferreira deu uma entrevista lá no Super Mundial e foi perguntado pra ele se ele vai renovar com o Palmeiras. E ele respondeu que provavelmente sim, né? E como já saiu nas notícias aí, a galera já soltou já faz um bom tempo, que a Leila Pereira queria um contrato com ele até 2027, né? No final de 2027, com um salário mensal de 5 milhões de reais. Cara, sabe o que é 5 milhões de reais por mês? 5 milhões de reais por mês é o que o Ancelotti vai receber na seleção brasileira. Fora os mimos. Né? O Ancelotti vai ganhar mais coisa, né? Óbvio. Mas o Palmeiras vai pagar 5 milhões de reais por mês em um técnico que já tá lá um monte de. Um caminhão de tempo. E eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu, MM, se eu sou palmeirense, eu não queria. Ah, é mesmo? Não, Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Ele pode ganhar outras coisas com o Palmeiras? Pode. Mas o que a galera palmeirense que eu mais vejo aí no YouTube, que eu acompanho muitos, né? Do Amendoim, o Pina Porco, eu acompanho alguns. E muitos deles, não são todos, tá? Reclamam justamente da forma que o Abel Ferreira conduz o seu time. Que é não é um time que trabalha bem a bola, é muito bola esticada, é muito cruzamento para dentro da área, sendo que ele tem boas peças para poder comandar. E ele não consegue extrair o melhor daqueles jogadores. Não consegue. É bola no extremo, faz alguma coisa aí, toca pra dentro da área, sobrou pra alguém, é gol. A maioria das jogadas do Palmeiras, do Palmeiras é assim, cara. É verdade que ele tem uma boa defesa, essa é verdade. Ele constrói boas defesas, mas não são impenetráveis. E eu acho assim, com esse valor que a Leila tá oferecendo pra ele, ela traria um técnico pica da Europa, mano. Pica da Europa. E tipo assim, ele tá ganhando 3 pra ganhar 5, ele teria que entregar mais. Esse 5 parece que tá sendo só por gratidão a ele. Mas enfim, é só minha opinião, né? Eu sei que a Abel é muito grande no Palmeiras, eu entendo que ela queira valorizar o trabalho dele pelo que ele já fez, mas com esse valor aí, mano, ó, não sei não, traiu um, sei lá, mano, traiu outro técnico aí de ponta da Europa. Pô, eu não convencer um cara desse a ganhar 5 milhões de reais por mês, eu não sei o que faria. Ah, vamos pular do Palmeiras pro Corinthians, porque rapaz, o Corinthians é uma parada assim. Na verdade, não tem nem a ver com o Corinthians. É com o Andrei Sanches, um dos caras que ajudou a destruir o Corinthians. Ele deu uma entrevista dizendo que o Super Mundial não tá atrativo aqui no Brasil porque não tem o Corinthians. Eu tenho que escutar uma porra dessa, né? Inacreditável. Esse cara não tá vendo o que esse Super Mundial tá fazendo com os torcedores no Brasil inteiro, até com times que não estão lá. Inacreditável. Ah, o Corinthians atrai. Atrai público. O Corinthians tem uma grande torcida. A gente não pode negar isso. Agora, aí dizer que o Super Mundial, o Corinthians não passa nem da fase de grupo de uma pré-Libertadores. O Corinthians não consegue ficar nem na Sul-Americana. Tá de sacanagem, André Sanches. Tu procura tentar ajudar o clube que tu destruiu a se reconstruir de novo. Que isso é uma vergonha que tu fez. Agora vamos pro Flamengo, né? Ai, meu Deus do céu. José Boto e o presidente BAP deram entrevistas, saindo dando entrevistas, né? E o Boto soltou a língua, mano. Ele não é de falar muito assim, né, pra imprensa sem ser dentro do Flamengo, mas ele deu uma entrevista lá pra um jornal italiano, Gazzetta dello Sport. Famoso esse veículo aí. Ele deu uma entrevista, né? Falando sobre técnicos, falando sobre o Wesley, falando sobre é, é, jogadores que poderiam chegar no Flamengo. E me surpreendeu muito uma fala, na verdade todas as falas, né? Que ele disse, né? Por exemplo, ele citou que se o Flamengo for muito bem, o Felipe Luiz chamar a atenção de clubes europeus lá de fora e ele aceitar alguma proposta, ele já teria em mente dois técnicos que poderiam vir para o Flamengo. Um para ser campeão seria o Conte. Difícil, né? O Conte está treinando em Nápoles e está muito bem lá. O outro seria o de Zerbi. Eu já vi esse cara treinar. Cara, quem foi o time que eu vi ele treinando? Foi o Brighton ou o Chelsea, uma coisa assim. Ele tem um estilo de jogo bem ofensivo. Ele disse que esse de Zerbi
tem a cara mais do Flamengo, né? Que o torcedor gosta. Se fosse pra trazer pra ganhar, era o Conte. Se fosse pra trazer pra agradar a torcida, em questão de jogo e tudo, seria o de Zé. Concordo com ele em termos, né? Mas quem sou eu pra, né? O Boto trabalha aí, tá milhão de anos, conhece os caras e eu vou dizer, ah, não, traz o Pepe Guardiola pro Flamengo. Isso é loucura. Ele continuou falando, né? E perguntaram pra ele sobre o Wesley. O Wesley que jogou uma partidaça contra o Chelsea. A falha do Wesley nem está sendo mencionada. Tudo bem, o Flamengo ganhou, beleza e tal. Mas nem está sendo mencionado só pelo fato dele ter destruído o jogo inteiro. Jogou demais, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Falei isso lá no vídeo de análise do jogo. Se você ainda não viu, entra lá no canal, dá uma zapiada lá, beleza? O Boto falou que o Boto e o BAP depois falaram sobre o Wesley, né? Disseram que já chegou algumas propostas. Tem mais sondagens do que proposta. Tipo, o que é sondagem? Sondagem é, tipo, uma ligaçãozinha, ou um flertezinho aí. E aí, Wesley, tá à venda? Como é que é? Vocês querem negociar? Quer abrir conversa? Como é que é? É só isso. É só as ações primárias do que poderia acontecer, né? Mas o Boto falou que o Wesley é um jogador que ele não quer vender. Mas a gente sabe que isso é jogo pra tentar valorizar mais o atleta. Ele quer sair, né? Ele quer sair não, ele quer jogar na Europa. E tendo em vista que o Flamengo está faturando uma boa grana nesse Super Mundial, já passa de 150 milhões de reais, que a gente vai falar disso também no vídeo, torna isso um pouco menos, né, obrigatório. Tá? Tendo em vista que o Gerson também já vai zarpar. E o Zenit vai pagar 25 milhões de euros à vista. É um bom dinheiro. Então o Flamengo não tem mais essa pressa ou pressão de vender o Wesley. Que ele falou, chegou proposta de 25 milhões de euros, ele disse, e eu não aceitei, eu não quis vender. E tá certo, tem que valorizar. Não tornar isso aqui no Brasil mais uma coisa assim, chegou um europeu, caga na cabeça do time brasileiro, oferece 10, 8 milhões de euros, como eles estão fazendo com o São Paulo. São Paulo tá vendendo os moleques lá dele tudinho, em troco de pinga. São Paulo. São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo, um dos clubes mais reconhecidos no planeta, tá vendendo jogador a troco de pinga pra time europeu. Cara, Então ele falou o seguinte, que ele não vende, ele quer fechar com ele, abrir conversa a partir de 30 milhões de euros, que é um preço justo, um preço bom, né, pro ele tem 21 anos, e ele pode render muito, tanto como lateral direito, quanto um ponta, né? E ele foi cirúrgico, cara, ele falou que essas coisas não vão acontecer no Flamengo com ele no comando, né? Houve-se boatos que o Chelsea foi atrás logo depois, se interessou, né? Aí disseram que a Roma também ficou interessada, foi atrás também. Ontem, de tardezinho, eu vi que o Brighton tinha feito uma suposta proposta de 23 milhões de euros. Se ele não aceitar uma de 25, eles não aceitaram uma de 23. Mas isso tudo é só especulação, galera. Não tem nada oficial. O BAP mesmo falou que chegou uma proposta só e eles recusaram. Chegou só uma proposta. O que mais? A pessoa que estava entrevistando o Boto perguntou assim pra ele: você foi lá na Juventus e já levou o Alexandre, já levou o Danilo. Você pretende, assim, sei lá, pensa em levar mais alguém da Juventus que te chame a atenção? E o Boto falou mesmo, sério, pra ela, que a vontade dele seria levar o Vlahovic, né? Vlahovic. Eu fiquei surpreso, cara, quando eu vi isso. Não vou te mentir, não. Até isso causou até um certo apavoro nos rivais, mano. Principalmente no Vasco. Tu vê os vídeos dos vascaínos, acompanham, né? Alguns. Eles estão falando só de reforços, velho. O Vasco não contrata, chegou o diretor novo e não surgiu nada, não tô conseguindo nem renovar com o Léo Jardim, que tá aqui. Então, tipo assim, essas especulações do Flamengo já causam um certo murmurinho, cara. Isso não sou eu falando, tá? Isso não sou só eu falando. Isso tá acontecendo, isso fica visível, tá? Os caras ficam meio preocupados com esse tipo de situação. O Flamengo se fortificando mais, competindo mais, tá no Super Mundial, ganhando do time europeu, e os times com o Vasco da Gama não tá jogando, não tô contratando, não tá fazendo nada. Então isso preocupa os caras. E ele falou do Vlahovic. O Vlahovic é um jogador de 25 anos. Né? Hoje ele é reserva na Juventus. Ontem eu esperei ele jogar, ele entrou, fez até um gol de pênalti. A Juventus pagou nele, junto à Fiorentina, 75 milhões de euros. É dinheiro pra cacete, é mais de 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, assim, como o Boto falou que teria essa vontade de levar ele pra jogar no Flamengo, que dinheiro não seria o problema. O problema que seria era convencer o atleta a ir jogar no Brasil. Que é compreensível, né, mano? O cara não quer sair da Europa e ir pro Brasil, ele não quer regredir na parada. Sendo que o Vlahovic tem mercado. Na Europa é muito mercado ainda, ele tem 25 anos. Então, foi uma coisa que me deixou surpreso, porque o Vlahovic é um cara muito novo,
Um cara muito caro, e o Flamengo simplesmente, né, o Flamengo que fala é o Boto, mencionou um cara desse calibre. Tudo bem, ele não tá na melhor forma, o Flamengo e time brasileiro não vai contratar jogador que tá no auge na Europa e vir pro Brasil, isso não existe. O Palmeiras contratou o Vitor Roque, que tava uma draga lá no Betis, jogando nada. E ainda pagou 27 milhões de euros. Tendo em vista que o Vitor Roque tem 20 anos, então, entendeu? O naipe é esse aí, mano. Mas eu fiquei extremamente surpreso com essa declaração dele. Acho que não só eu, né? Todo mundo ficou, ó, aspas pro Boto. Para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer o jogador a jogar no Brasil. Não só ele, mas alguns atletas que a gente tenta. Principalmente nesse calibre, o empecilho não é dinheiro, é levar para jogar no continente sul-americano. É insano o que o Flamengo está tentando fazer. Né? Além desses jogadores, o Flamengo está quase fechando com o colombiano o Carrascal, né? Cerca de 12 milhões e meio de euros. Eles não perguntaram sobre ele pro outro, porque eu acho que ele já foi, né, vacinado sobre isso. Acho que ele não quer estragar essa negociação. E qualquer hora pode pintar o Carrascal aí sendo anunciado pelo Flamengo para ser reforço pro restante da temporada. Como eu falei, o Flamengo já faturou mais de 150 milhões de reais nesse Super Mundial, que é uma grana violenta. Uma grana violenta. O Flamengo ainda pode faturar mais, né? Ainda vai enfrentar o Los Angeles FC. Se levar com seriedade, pode faturar mais um cascalho. É mais 11 milhões para conta. Cara, esse Super Mundial veio muito a calhar nesse exato momento. E teve algumas notícias também sobre o Talisca. O Talisca, pelo que eu ouvi o Vene Casagrande falando, é só especulação mesmo, não tem nada demais. Mas eu vou dar minha opinião aqui, cara. Eu sou muito fã do Talisca. Muito fã do Talisca. O Talisca é um excelente jogador, cara. O Talisca, ele é um cara que ele não é valorizado. Ele não é valorizado. Não é convocado, e ele é muito bom jogador, cara. Finaliza muito bem, bate falta muito bem. Ele protege muito bem a bola. Ele é um meia muito destemido, cara. Ele pode jogar em muitas posições e ele seria muito boa substituição pro Gerson. Muito boa substituição. Pena que não é uma coisa plausível no momento. E para finalizar, o Babi falou sobre o estádio do Flamengo. Eu vou resumir aqui, galera, porque o vídeo já tá ficando muito longo. O que acontece? Perguntaram pro Babi a questão do estádio do Flamengo. O estádio do Flamengo é uma parada que todo mundo sabe. É um horror de dinheiro que o Flamengo vai ter que gastar para poder construir esse estádio. Construir, quando eu falo levantar. Se fala na casa dos 3 bilhões de reais. Cara, isso é uma loucura tão grande que isso não deveria nem ser discussão, sabe? Eu quero muito que o Flamengo tenha estádio. Eu quero muito, não vou mentir para vocês. Eu sei que aquilo que o Landim fez no final do mandato dele foi uma estratégia política. Ele queria vencer e ficar com as garras dentro do Flamengo. Não que o Landim não tenha feito um bom trabalho, tá? Eu gostei muito do trabalho do Landim. Tem as suas observações a se fazer, mas em sua maioria ele fez muito bem o seu trabalho. Mas o estádio, o Baco falou que é o seguinte: ele não vai construir estádio se for para o Flamengo perder esportivamente o seu potencial, tá? E ficar endividado. Isso agora só eu tô falando, né? Quando ele fala endividado, eu entendo que, pô, eu não quero que o Flamengo se torne igual ao Corinthians, né? Não quero mesmo um time grande, com uma torcida grande, com um potencial de arrecadamento gigantesco, casa de bilhão, e ter time fraco, ter time endividado, ter uma política nojenta, como tá tendo no Corinthians aí, cheio de corrupção, cheio de malandragem. Você teve vista que o Corinthians tem um estádio para pagar de 600 milhões de reais, cara. Totalmente pagável para um clube que arrecada mais de 1 bilhão por ano. O estádio do Corinthians é totalmente pagável. O Corinthians acumula essa dívida porque quer, cara. Por que quer? Porque quer. Se organizar, paga a dívida do estádio tranquilamente. Tranquilamente. Divide ali em algumas parcelas, paga e se livra disso. E eu não quero que o Flamengo se torne. Se for pro Flamengo se manter forte, tem 20 anos do Maracanã ainda aí. Meu amigo, vai com calma. Vai com calma com esse estádio. Já gastaram um canhão de dinheiro nessa compra desse terreno. Então, na minha opinião, eu estou totalmente de acordo com o BAP. Totalmente de acordo. Eu não quero que o Flamengo vire uma SAF e fique como tem o Botafogo com o Texas. Isso é uma exceção, tá? Uma exceção de SAF. E ficar aos perrengues contratando bagre aqui, um bagre acolá, não rendendo nada, tá? Brigando por rebaixamento, sendo eliminado facilmente das competições. Não quero. Então deixa o estádio lá mais pra frente, quando o Flamengo tiver uma saúde financeira absurda, ou arranje um fiador, um cara que vai patrocinar esse estádio aí, uma marca que vai construir esse estádio pro Flamengo, como foi a W Torre pro Palmeiras, entendeu? Mas eu tô totalmente de acordo com o presidente do Flamengo, BAP, no momento. Mas comenta aqui embaixo o que vocês achou. O que vocês acharam
dos babados de hoje, do papo que a gente bateu aqui sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Comenta aqui embaixo, quero saber muita opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Tem Super Mundial, hein? Super Mundial, Palmeiras vai jogar, Botafogo vai jogar, vou ficando antenado e amanhã tem vídeo aqui sobre esses dois jogos. Beleza? Fique com Deus. Eu sou MM. Valeu, falou!